pessoal, nosso grupo vai apresentar sobre espectrometria de absorção atômica por chama do cálcio, que é a disciplina de química analítica. Nosso grupo é composto pelo Edson Borba, pelo Fábio Carmelo, pela Gisele Velar, pela Iris e por mim, Júlia. O professor é o Dr. Roberto Medeiros. E esses são alguns dos tópicos que nós iremos abordar, como por exemplo, o histórico, fundamentos teóricos para análise, também a determinação do cálcio por essa técnica e algumas outras opções e aplicações da técnica. Inicialmente, nós temos uma definição de acordo com o livro de Vogel. Uma técnica analítica instrumental na qual uma solução contendo analito é nebulizada e introduzida em uma chama, onde ocorre a atomização. Os átomos livres no estado fundamental absorvem radiação em comprimentos de onda específicos e a diminuição da intensidade da luz é incidente e proporcional à concentração do elemento analisado. Para compreender como determinamos cálcio por FAAS, é importante começar pelo histórico da técnica. A espectrometria de absorção atômica surgiu na metade do século XX e foi considerada um dos maiores avanços da química analítica na época, mas com um marco decisivo que ocorreu em 1955, quando Alan Watts publicou o trabalho que estabeleceu a base teórica. Ele mostrou que se fornecermos ao átomo uma radiação específica emitida, por exemplo, por lâmpadas de cátodo oco, é possível medir a quantidade de luz absorvida e relacioná-la diretamente com a concentração do elemento. Com o desenvolvimento comercial dos espectrômetros, em 1963, a técnica se difundiu rapidamente e passou a ser utilizada em diversas áreas. Vou falar um pouco sobre os fundamentos teóricos da análise. O princípio fundamental da espectrometria de absorção atômica em chama baseia-se na capacidade dos átomos livres, em estado gasoso e fundamental, em absorverem luz em comprimentos de onda específicas. O processo ele passa por várias etapas diferentes. Uma delas é a atomização, que é uma amostra líquida colocada em chama, geralmente de ar acetileno, e essa chama ela evapora o solvente, transformando tudo isso em átomos livres, no estado gasoso, que é o estado ideal para ocorrer a absorção de luz. Também temos a absorção de radiação, que é uma lâmpada de cátodo oco própria para o elemento que iremos analisar, e ela emite luz em comprimentos de ondas específicas. E essa luz ela passa diretamente pela chama onde estão os átomos de amostras. Bom, eu vou falar sobre fundamentos teóricos da análise e o primeiro é a excitação eletrônica. Os átomos no estado fundamental absorvem a luz nesse comprimento de onda específico. Isso vai fazendo com que seus elétrons passem para o nível de energia superior. A quantidade de luz é absorvida proporcional à concentração de elementos na amostra. Medição e quantificação. É um detector que mede a quantidade de luz que atravessa a chama sem ser absorvida. A diferença entre a luz emitida pela fonte e a luz detectada permite quantificar a concentração de analito. Vou falar sobre a determinação do cálcio. A determinação do cálcio ela pode ter várias etapas. Uma das etapas principais, que é o início, é a preparação da amostra ou a preparação da solução. Essa preparação da solução começa com a secagem ou a peneira. Se for em solos, for fazer uma determinação de quantidade de cálcio no solo, a gente vai começar pela secagem e a peneira. Depois a pesagem e uma parte principal que é a digestão, colocando ácido, adicionando ácido. Vem a quarta parte que é a filtração, a diluição e depois a solução ela já vai estar pronta para a gente determinar dentro do método de fase. Agora vamos falar com essa imagem de apoio. O número 1 já foi falado, que é o preparo da amostra. Agora vamos falar sobre o número 2, que é a nebulização e a atomização. Após o preparo, a solução da amostra é introduzida no equipamento por meio de nebulizador. O nebulizador transforma a solução líquida em um aerosol, composta por gotículas muito finas. É como se fosse uma nuvem de gotas muito fina, em que as partículas de átomos fossem totalmente reduzidas. Esse aerosol, ou essa nuvem, é conduzida até a chama, onde ocorre a atomização.
Durante esse processo, várias etapas acontecem, como evaporação do solvente, decomposição dos sais e a formação de átomos livres no estado gasoso. Lembrando que o cálcio ele sempre vai ser cálcio 2+. Após a formação dos átomos livres no estado gasoso, ele se transforma em cálcios neutros. E a eficiência dessa etapa é essencial, pois a técnica de absorção atômica depende exclusivamente da presença de átomos livres capazes de absorver radiação. Seguindo para o número 3, que é a terceira parte, que é a irradiação seletiva. Na irradiação seletiva, uma lâmpada de cátodo oco específica para o elemento analisado emite radiação em um comprimento de onda característico. Essa radiação atravessa a região da chama onde estão os átomos livres. Os átomos do elemento de interesse absorvem a energia correspondente à transição eletrônica entre seus níveis de energia. Esse processo é altamente seletivo, pois somente os átomos daquele elemento absorvem aquele comprimento de onda específico, reduzindo-se interferências de outros elementos presentes na amostra. O elemento ele só absorve essa onda porque a lâmpada utilizada é exatamente para esse elemento. Cada elemento tem um tipo de lâmpada, que é especificamente para ele. Já a etapa 4, que é a medição da absorvância, o que é isso? Após atravessar a chama, a radiação segue em direção ao monocromador, cuja função é selecionar apenas o comprimento de onda desejado e eliminar a radiação indesejada. Em seguida, a radiação chega ao detector, que converte a intensidade da luz transmitida em um sinal elétrico. Esse sinal é processado pelo equipamento e convertido em absorbância. A absorbância medida está relacionada à concentração do analito, pela lei de Birlamert, que estabelece que dentro de certos limites a absorvância é proporcional à concentração do elemento na amostra. Agora vamos falar sobre a curva de calibração. Para que seja possível quantificar o elemento presente na amostra, é necessário a construção de uma curva de calibração. Essa curva é obtida a partir da análise da solução padrão, que contém concentração conhecidas do elemento de interesse. A absorbância dessa solução são medidas e plotadas em um gráfico de absorbância versus a concentração. A partir dessa curva, o equipamento consegue interpolar o valor da absorvância da amostra e calcular sua concentração com precisão. Ao final de tudo, tem o resultado final. Após todas as etapas, o equipamento fornece o resultado final da análise, que corresponde à concentração do elemento químico presente na amostra. Esse resultado geralmente é expresso em miligramas por litro, dependendo da sensibilidade do método e da concentração da análise. A espectrometria de absorção atômica é amplamente utilizada em análises ambientais, controles de qualidade de alimentos, análise clínica e entre outros, e principalmente na análise de solos na área da agricultura. A espectrometria de absorção atômica é uma técnica analítica precisa, seletiva e confiável, baseada na interação entre radiação eletromagnética e átomos livres. Ela permite a determinação de metais em baixas concentrações, sendo uma ferramenta essencial em diversas áreas científicas e sobre outras aplicações da técnica. Por exemplo, a indústria de alimentos e bebidas, indústria química também. Outro setor também é o setor de medicina e ciências biológicas. Utilizamos também essa técnica para determinar o cálcio na água. E principalmente na nossa área, utilizamos também essa técnica para determinar cálcio também na agricultura, ciência do solo e no meio ambiente. Na agricultura e ciência do solo, o FAS é essencial para análises químicas do solo. Ele é utilizado na determinação do teor de cálcio em solos para correção de acidez com calcário, auxiliando na recomendação adequada de corretivos agrícolas.
A técnica fornece dados precisos sobre a disponibilidade de cálcio, impactando diretamente a fertilidade do solo e a produtividade das culturas.